verdadeiro amigo é. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Por favor, vamos aproveitar que de pé estamos e abrir as nossas Bíblias nos Salmos de número 133. Glória a Jesus. Salmos de número 133. Esse salmo, ele contém apenas 3 versos, né? E nós vamos ler. Salmos de número 133. Amém, queridos? Todos encontraram? Então, nós vamos ler, né? O título da nossa leitura é A Excelência do Amor Fraternal e trata-se de um salmo de Davi. Então, vamos ler. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Como o orvalho de Hermon, e como é que desce sobre o monte de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Meus amados, nós hoje estamos falando a segunda etapa aqui sobre a pessoa do Espírito Santo. Falamos semana passada, ou terça passada, que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Muitas pessoas dizem, até falam, que o Espírito Santo seria uma força ativa de Deus. Mas isso não é verdade. O Espírito Santo é uma pessoa, porque ele tem todas as características de pessoa. Ele existe, ele fala, ele sente, ele ouve, ele dirige, ele tem alegria, ele tem tristeza. Então, o Espírito Santo em si, ele é uma pessoa e constitui a terceira pessoa da Trindade. Como eu disse aos irmãos, apesar de nós falarmos Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, 3 pessoas distintas, mas eles são únicos em propósito, único em objetivo, como deveria ser todos os crentes, né? Jesus fala, Pai, eu quero que eles sejam um em mim, assim como nós somos um. Então, Deus, Jesus e Espírito Santo, 3 pessoas distintas, mas no mesmo objetivo. É o que deve existir na igreja, embora Paulo fala sobre isso, muitos membros distintos, mas que todos esses membros formam um corpo, e este corpo é o corpo de Cristo. Então, assim é o Espírito Santo. Irmãos, por ser uma pessoa, ele é dotado de nome. Todos nós ganhamos um nome, assim, ao nascermos, nós ganhamos um nome, alguns nem, hoje muito pouco, mas antigamente, nos interiores mais longínquos, nem se registrava a criança. Existem pessoas que se registrou a si próprio depois de maioridade. Hoje, claro que provavelmente não existe, se existir é muito pouco, mas isso existiu. Mas mesmo que não registrasse, ela já tinha um nome dado pelos pais para chamá-lo, para estudar para alguma coisa. Então nós temos um nome, e o nosso nome se torna a nossa identidade, somos identificados pelo nosso nome. Tá? Hoje nós temos um CPF também que nos identifica, mas o nosso nome ainda é a maior identidade. Tanto é que tem pessoas que têm nome semelhante, a gente fala homônimo, e tem problema com isso. Então, nosso nome nos identifica, e muitas das vezes até faz parte do nosso, vamos dizer assim, da nossa personalidade. É só você olhar. Quando Deus, ele chama Abraão, até então o nome de Abraão é Abrão, que quer dizer o quê? Pai das alturas. Aí Deus muda para Abraão, que é pai de multidão. Quando Deus chama Sarai, Deus muda para Sara. Jacó, Deus muda para Israel. Então, várias pessoas no Velho Testamento, e tanto no Novo também, Jesus mudou o nome de Pedro. Então, nós vamos observar que nós temos que ter nome. E outra coisa, amados, o nome é tão forte que, por exemplo,
Se uma pessoa, disfarçadamente, ela te aborda e você fala, para, é uma coisa. Mas se você falar o nome da pessoa, desarma a pessoa. Sabia disso? O nome desarma. Quando você fala fulano, agora José, Antônio, a pessoa para. Como é que sabe meu nome? Então o nome é muito importante. O Espírito Santo, ele também tem nomes. O Espírito Santo, ele também existe nomes ao Espírito Santo. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Alguém lê para mim Atos 1:8. Atos, capítulo número 1, 1 e o versículo número 8. Vamos trabalhar com a Bíblia, é bom a gente folhear, um culto de ensino, né? Então, Atos, capítulo 1 e versículo de número 8. Você... Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Isso, irmãos, obrigado, querido. Isso é Jesus dizendo ou ensinando antes da sua assunção, antes dele ser assunto ao céu, ele começa a ensinar sobre a pessoa do Espírito Santo, mas recebereis a virtude. Virtude aqui é poder, virtude aqui é do grego, dínamo, dinamite, poder. Então ele disse, olha, mas recebereis a virtude de quem mesmo? Do Espírito Santo. Então aqui o primeiro nome dele, Espírito Santo. Por isso, irmãos, que ele não habita em qualquer lugar. Ele não habita em qualquer templo, ele não habita em qualquer coração. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele habita num coração limpo, num coração puro. E se nós acumularmos sujeiras em nosso coração, irmãos, o Espírito Santo vai embora, porque ele é santo. Ele só pode habitar em um coração limpo, onde não tem mágoa, onde não tem nada. Por isso é que ele chama Espírito Santo. E por isso é que você deve ser santo. E por isso é que eu devo ser santo. Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E Cristo é santo. E Deus é santo. O Espírito Santo, o nome dele é Espírito Santo. Então deve haver, irmãos, uma reverência muito grande ao Espírito Santo por ser santo. Santo vem da palavra separado, tá? Kadosh quer dizer separado. Então, o primeiro nome que nós podemos observar, o Espírito Santo. Mas há um complemento nesse nome, 2 Coríntios 3:3. Por gentileza, 2 Coríntios, capítulo 3 e versículo 3. Isso. Olha que coisa linda, ó. Porque já é manifesto, ou seja, é sabido que vós sois a carta de Cristo. Nós somos o que de Cristo? Carta. Então, os incrédulos não tem Bíblia. Você é a Bíblia do não crente. Você é a Bíblia da pessoa não crente. Ele vai ler em você. Se você der bom testemunho e for um bom crente, ele vai ser desejoso em ser crente. Se não, não, porque você é carta. Em outro lugar, Paulo fala que nós somos uma carta aberta. Então você é carta. Isso é manifesto. Ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Outro nome do Espírito Santo, Espírito do Deus vivo, ou seja, esse Espírito, além de ser santo, ele é vivo e ele é junto também a um Deus vivo. Irmão, você serve um Deus vivo. Um Deus vivo, um Deus que existe, um Deus que existe por si só, um Deus poderoso. Nenhuma religião, irmãos, nenhuma religião tem um Criador e um fundador vivo. Só o cristianismo, que Jesus disse, eu vivo para todo sempre. Só nós, cristãos evangélicos, nós temos esse Cristo vivo, ou servimos o Cristo vivo, e por isso o Espírito do Deus vivo. E se ele é vivo, nós também, Pedro fala, chegando para ele como pedras
vivas. E muito o crente tem que estar vivo. Estar vivo, irmãos, é estar o quê? Em dias com Deus, respirando espiritual, trabalhando espiritual, fazendo ação espiritual. O sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos, ele tinha argolas, ele tinha campainhas, que quando ele orava e aquelas campainhas tocavam, o povo se alegrava, dizendo, graças a Deus que o sacerdote não morreu. Crente vivo faz barulho, irmãos, tá? Crente vivo faz barulho, crente vivo adora, crente vivo glorifica, crente vivo sente a presença do Senhor, aleluia. E nós somos vivificados pelo poder do Espírito Santo. Foi por isso que o escritor disse, pelo esplendor da sua presença, brasas de fogo se acende, aleluia. Às vezes uma brasa está querendo apagar aí a minha vida, a sua vida espiritual, mas o Espírito assopra sobre você e brasa se acende. Alguns daqui, talvez, um bom número até, foi criado no interior. Quantos foram criados no interior? Levante a mão. Bom número, né? Então vocês lembram quando a gente fazia fogo a lenha e que a brasa ia apagando, o que a gente fazia? Assoprava. Quando tinha pouco fôlego, pegavam a tampa e lembra disso? Porque traz vida. Irmãos, o Espírito Santo assoprando sobre você. Você tem vida, e Deus hoje quer assoprar sobre mim e sobre você. Aleluia! Espírito do Deus vivo. Vamos ler Isaías 61:1. São nomes do Espírito Santo. Vou até dizer, irmãos, que o Fábio e o Alex estão fazendo um favor para a gente de juntar essa mensagem depois de um só local. Você pode obter depois também, tá? Isaías 61 e versículo 1. Nome do Espírito Santo, Espírito do Senhor Jeová, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Irmãos, Espírito do Senhor Deus. Espírito de quem mesmo? Senhor Deus. Queridos, eu quero chamar aqui, esse é o nome do Espírito Santo. Eu gostaria de chamar aqui uma atenção minha e sua. Queridos, quem é advogado, para se dirigir, ou qualquer pessoa para se dirigir ao juiz, quando você faz uma peça, você escreve Excelentíssimo Senhor, Doutor, Juiz de Direito. E por que estou dizendo isso? Aqui fala o Espírito do Senhor, Deus. E não entendem, irmãos, como muitas pessoas acham que tem tanta intimidade com Deus que chama Ele de você. Irmãos, essa intimidade não existe. Irmãos, por mais que eu tenha intimidade com meu pai, se eu falasse você, ele metia a mão na minha boca. Porque respeito. Irmãos, então Deus, quando dirigimos a Ele, nós temos que respeito à pessoa dEle. Moisés, irmãos, ele até quando na sarça, tira a sandália dos pés, é um respeito ao tratar com Deus. Não podemos tratar com Deus como fosse nosso irmão. Ah, mas eu tenho intimidade com Deus. Mas não trocar o nome dEle de você, não. Deus é o Senhor dos senhores. Ele fala assim para Moisés, eu sou o que sou, o Deus Todo-Poderoso. Então, não vamos assim, irmãos, tirar Marcos, o Espírito do Senhor Deus. Podia dizer o Espírito de Deus, mas por que Senhor? Porque Ele é dono, Ele manda, Ele é proprietário, Ele é dono da tua vida e da minha, e eu tenho que tratar Ele como meu Senhor, aleluia. Eli falou assim para Samuel, Samuel, diga, fala Senhor, que o teu servo ouve. Então, nunca vamos tratar Deus como você, isso não é intimidade, se torna até um desrespeito à pessoa do meu Deus, irmão. Então, Ele é o Senhor dos senhores, aleluia. Então, o Espírito do Senhor Deus é o nome do Espírito Santo também. 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 11. 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 11. 1 Pedro 1 e 11.
Ah, que bom. Indagando que tempo, ocasião de tempo, o Espírito de Cristo. Aqui você viu o Espírito de Deus, Espírito do Deus vivo, Espírito do Senhor Deus, agora Espírito de Cristo. Por que Pedro escreve isso? Que Pedro quer dizer, irmãos, que tanto o nosso Cristo, como o nosso Deus, como o Espírito Santo, são todos santos, estão acima de nós, e nós devemos dizer, o Espírito de Cristo é o nome dele. E quando você ora, Espírito de Cristo, enche-me de ti, você está dizendo, Espírito Santo, enche-me de ti. Espírito do Deus vivo, enche-me de ti, você está dizendo, Senhor, enche-me de ti. Aí nós continuamos aqui. Eu gostaria que alguém lesse João 15 e 26, o Evangelho de João 15 e 26. Não vou falar todos os nomes, que teria muitas terça-feira, mas os mais aqui conhecidos para nós, o que precisamos conhecer melhor. João 15 e 26. Amém. Queridos, olha, quando vier, Cristo ia subir, depois da sua despedida com os discípulos, eles ficam tristes, aí Jesus fala assim, na intimidade com eles, olha, quando vier o Consolador, primeiro, irmão, o nome do Espírito Santo também, Espírito Consolador, Espírito Santo Consolador. Querido, por que ele é consolador? Porque só ele é capaz de consolar a nossa alma. Há momentos, irmãos, que palavras não resolvem. Há momentos que abraços ajudam, mas não vai tirar a dor que nós estamos. Há momentos, irmãos, que ninguém vai conseguir mudar o teu interior. Mas o Espírito Santo, ele te consola, irmão. Irmãos, ele é o teu consolador. Eu digo isso, que eu passei por esta experiência, irmãos. Irmãos, além da doença que você passa, você fica isolado. Eu fiquei quase 40 dias sem ver ninguém, mesmo depois de entubado. Ainda alguns dias sem saber ninguém, sem ver ninguém, sem saber o que aconteceu com ninguém. Mas o Espírito Santo estava lá me consolando. Ele é o Espírito Consolador. Ele vai aonde ninguém pode, ele vai aonde ninguém vai, ele pode o que ninguém pode. Então ele é o teu consolador. Levante a tua mão. Eu tenho, irmãos, dizer a você que ele vai te consolar. Ele é o teu consolo. Eu não sei qual é a sua angústia, qual é a sua tristeza, qual é o seu problema, mas eu sei que ele é o Espírito Consolador. Aleluia. Aquele que ajuda a enxugar também as nossas lágrimas. Espírito Santo Consolador. Aí ele continua, o escritor sagrado. E o Espírito de verdade. Espírito do que mesmo? Verdade, irmãos. Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade, conhecereis o Espírito Santo, e ele vos o quê? Libertará. Entenda, Jesus nos libertou do pecado, morreu lá no Calvário por nós. Mas quem nos ajuda, irmão, a vencer esse mundo é o Espírito Santo. Porque Jesus disse, eu vou, mas enviarei o Espírito Santo Consolador. O Espírito da verdade que vai estar com você todos os dias. Então, todos os dias, o Espírito Santo está com você. Mas é o Espírito de verdade. Porque Deus, irmãos, é verdade, enquanto o inimigo é o pai da mentira. Então, se nós temos o Espírito Santo, não pode haver mentiras em nós. A Bíblia fala que Jesus, irmão, em tudo foi igualzinho a mim e a você. Dor, problema, angústia. Só que tem uma coisa. Na sua boca nunca houve engano. Nunca houve mentira. Ainda, irmãos, que ele padeceu, apanhou por falar a verdade. Alguém disse, tu, rei dos judeus, disse, tu disseste. Mas ele sempre falou a verdade, querido irmão, querida irmã. Nós que temos o Espírito Santo, não podemos ter mentira em nossa boca, em nossa língua. Pastor, mas é só para me defender. Quem te defende é o Espírito Santo, quem defende você é Jesus. Mas se eu falar a verdade eu vou sofrer, mas sofra com a verdade, aleluia. Crente que tem o Espírito Santo, ele é o crente verdadeiro. Jesus é a verdade, irmão. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A mentira nos ilude, que ela só dura até que a verdade não apareça. E como diz o ditado popular, a mentira tem perna
curta, que logo a verdade chega. Então nós temos o Espírito Santo. Agora alguém vai dizer, irmão, pastor, e meia verdade? Também, irmãos, meia verdade é mentira. O que existe é uma coisa que você deve ser muito, ter usado isso, e nós também usamos. Chama-se omissão, quando você não precisar falar. Sabe o que é isso, irmãos? Muitas das vezes, nós falamos demais, não é mesmo? Por exemplo, fala, Lucas, do que você veio de trem? Aí, já falou, vem de carro. Eu perguntei se ele veio de carro. Perguntei o quê? Ele devia dizer o quê? Não. É isso que eu perguntei. Eu vim de carro. Então ele podia omitir o carro. Eu não perguntei para ele, perguntei. Ele estaria mentindo? Não, porque eu não perguntei. Agora, se eu falei, você veio de trem ou de carro? Aí ele fala, eu vim de pé, e estaria mentindo. Mas ele podia omitir. Então nós não temos essa mania. Você já almoçou? Não, eu vou almoçar mais tarde. Está perguntando que hora a gente vai almoçar? É sim? Mas nós temos isso, sabia que é do brasileiro nosso isso aí? E às vezes, irmãos, muitas das vezes, a gente, por não usar de certa prudência, a gente conta coisa que não precisa. Então, não estou dizendo, irmão, que você, assim, se omitir, não está mentindo, omitir, ele não te perguntou. Jesus omitiu muitas coisas. Quando perguntaram para ele, escuta, com que poder você faz isso? Ele respondeu. O que ele disse? De quem no batismo de João? Então, amados, mas mentir nunca. Pastor, e se eu mentir? Você pecou. E se você pecar? Filhinhos, eu escrevo para que não, mas se pecar, tem um advogado, irmão, glória a Deus que nós temos um advogado, irmão. Esse advogado é o Senhor Jesus Cristo. Ele advoga você e a mim diante do Pai Celestial. Muitas das vezes, irmãos, as misericórdias de Deus podem estar querendo findar em minha vida. Mas Jesus está o quê? Intercedendo por você e por mim. Pai, tem misericórdia dele, ele é tão fraco. Pai, tem misericórdia dela, ela é tão fraca. Mas eu morri por ela, aleluia, interceder é isso, meu Senhor. Lá vamos ler aquela parábola da figueira, que o vinhateiro falou, dá mais uma chance, dá mais um ano, dá mais 2 anos, daqui 3 anos, se não der fruto, corta. Ei, quantas vezes Deus deu um ano para mim, para você, 2, 3, e nós estamos aqui, mas estamos dando fruto para a glória do nome do Senhor. Então, o Espírito Santo é o Espírito Santo de verdade. Hebreus 9 e 14. Hebreus, capítulo 9 e versículo 14. Hebreus 9 e 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Irmãos, Hebreus, ele fala aí, o assunto do livro dos Hebreus é Cristo superior aos anjos e também Cristo com sacrifício perfeito, que antigamente os animais, eles cobriam pecados, mas quanto mais pecava, mais animais era obrigado a ter. Aqui não, Jesus fez um sacrifício eterno por nós. Mas aqui diz o Espírito eterno. Lembra que quando nós falamos sobre, semana passada, que o Espírito Santo é eterno, porque ele é autoexistente, ele não foi criado, como nós fomos. Então ele é eterno. E por ser eterno, ele conhece todas as coisas. Ele conhece o que mesmo? Todas as coisas. Amados, esses são os nomes do Espírito Santo. Quando você estiver orando, pode usar esses nomes, porque é nomes dado ao Espírito Santo. Agora, irmãos, o Espírito Santo, ele tem, é uma pessoa, mas há símbolos que representam o Espírito Santo. Então,
eu vou falar de 7 símbolos, mas entenda bem, quando eu falo que a pomba representa Jesus ou o Espírito Santo, aliás, o Espírito Santo, eu não quero dizer, irmãos, que o Espírito Santo é uma pomba, não é isso. O Espírito Santo é uma pessoa. Quando eu digo que o fogo representa o Espírito Santo, eu não quero dizer que o Espírito Santo, aliás, que o fogo é o Espírito Santo, ele representa o Espírito Santo. Então vamos ver, para que serve o símbolo? Ele é a representação do real, tá? De um objeto real, ele é representação de alguma coisa. Por exemplo, irmãos, pode o carro não aparecer nada, mas se você vê aquele círculo com um V e um W, você sabe o que é o quê? Volkswagen, é o símbolo dela. Então, é símbolo. Então, o símbolo representa a coisa. Irmãos, por que isso? Porque é muito melhor você entender por um símbolo do que, às vezes, uma letra. Se você passa em frente ao hospital, lá tem uma buzina cortada, o motorista sabe que é proibido buzinar. Você está lá numa sala de cirurgia, lá tem alguém assim, proibido conversar ou falar, não precisa escrever. Então o Espírito Santo, ele tem os seus símbolos, ou seja, aquilo que o Espírito Santo faz, você entende pelo símbolo. Por isso que Jesus também usou muita parábola, porque era mais fácil para os discípulos, pessoas rudes, pescadores, sem conhecimento, mas pelo símbolo ele conhecia. Nós também, irmãos, uma boa pregação e com uma boa ilustração, às vezes é mais fácil de entender. É muito mais fácil. Desde garoto a gente ouve isso. Aqui vocês, claro, os mais jovens não, mas os irmãos assim um pouco mais vividos. Quantas vezes você ouviu a história da cigarra e da formiga? Lembra disso? Que a formiga trabalhava e a cigarra fazia o quê? Cantava. Isso durante o verão. Aí quando chegou o frio, a cigarra queria comida. E não tinha, mas a formiga tinha. Então, gente, isso são parábolas, símbolos que a gente entende. Então, o Espírito Santo, a água simboliza... Alguém lê para mim, por favor, Isaías 44 e versículo 3. Isaías 44 e versículo 3. Derramarei água sobre o sedento e abundância, porque a água sobre o sedento, que é uma pessoa só. Água sobre você é sedento. Agora, rios, ou seja, fonte sobre toda a terra. Então, a água, irmãos, é um símbolo, um tipo do Espírito Santo. Vamos ver, quais são a propriedade da água? Primeiro, vamos dizer que ela faz limpeza, não é verdade, irmãos? Tanto é que agora, nesse pandemia que estamos vivendo, qual é o conselho? Álcool, gel e água e sabão. A água limpa. Queridos, o Espírito Santo como água, ele limpa a nossa alma, ele limpa o nosso coração, ele limpa o nosso pensamento. Você lê a palavra, se o Espírito Santo não ativar ela, seria como um jornal. Mas quando você lê, o Espírito Santo produz em você uma limpeza tremenda. Então não tem outro jeito para ser limpo, senão pela palavra, através do Espírito Santo. Então a água, ela limpa. O que mais que a água faz? Ela refrigera. Antigamente, circula por aí, ainda os carros antigos, hoje é tudo a ar. Mas os carros, aliás, a água, hoje é a água. Tinha os carros antigos a ar, que esquentava, bobina, tudo. Hoje não. Como os carros é a água, refrigera o motor a água. Então a água serve por quê? Para refrigerar. E o que é refrigerar, irmão? Trazer refresco. Mas não estou dizendo, irmãos, um refresco apenas assim no nosso corpo. Sim, mas a nossa mente, ela cansa, não cansa, irmãos? Tem hora que a gente está com a mente tão perturbada, tão atribulada, os irmãos mais antigos diziam cabeça quente, né? Quem nunca esquentou a cabeça com isso e com aquilo? Não sei o que vou fazer, eu não sei como resolver, mas aí você começa a orar como água.
o Espírito Santo desce sobre a sua mente, irmão. Você tem aquele refrigério. Aí você vai deitar tantas noites sem dormir, você ora. O Espírito Santo diz, olha, em paz te deita e dorme, porque eu estou te consolando, eu estou resolvendo, eu estou te ajudando. Então, como água, ele é o nosso refrigério, irmão. Imagina, quem aguentaria se não tivesse o refrigério do Espírito Santo? Então a água é o nosso refrigério, a água limpa, mas a água também, como diz o Lucas, água sobre o sedento. Sedento é ter sede. Mata sede ou não mata a água? Mata. Irmãos, não vai me dizer que líquido mata a sede, não. Você pode tomar guaraná, é gostosa, mas não mata a sede. Coca-Cola é bom, mas não mata a sede. Suco de uva é bom, mas não mata a sede. O que mata a sede? Água. Que mata a tua sede espiritual, o Espírito Santo de Deus, irmãos. Por isso que ele fala para a mulher samaritana, olha mulher, quem bebe dessa água que você der, tem sede novamente. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Por que Jesus disse isso? Que o Espírito Santo, ele mata a nossa sede. Você tem sede de vitória, o Espírito Santo te ajuda. Tem sede de vencer, o Espírito Santo te ajuda. Tem sede de ser um bom crente, o Espírito Santo te ajuda. Tem sede de ser tranquilo, o Espírito Santo te ajuda. Então vemos aí, a água tem várias propriedades, amados. E também ela é o que medicinal. As pessoas que tomam pouca água podem ter futuramente o problema de rins. Sabia disso? E até influenciar na sua pressão, você ser hipertenso. Então, o Espírito Santo também, irmãos, nos ajuda na nossa cura. Ele cura feridas abertas, ele cura sentimentos não curados. Irmãos, ele cura o nosso corpo. O Espírito Santo é o remédio para a igreja, é o remédio para o crente. E ele cura um negócio chamado frieza espiritual. Ele cura um negócio chamado frieza espiritual. Às vezes, por orarmos pouco, a gente fica muito frio espiritual, sabe, irmãos? Às vezes, por orarmos pouco, a gente sente a perda daquele calor espiritual. Mas o Espírito Santo, ele cura tudo isso como a água. Símbolo aí, a água. João 7, 38 e 39. Olha para você ver que interessante. Isso não é, irmãos, uma construção teológica. É uma construção de Jesus. Lê para você ver. João 7, 38 e 39. Não é uma construção de teólogo, não. Foi Jesus que disse, olha, porque derramarei água sobre o sedento, ele leu lá em Isaías, mas Jesus fala quase que isso também. João 7, 38 e 39. Ó, quem crê em mim, como diz as Escrituras, o quê? Rios correrão. Então Jesus está dizendo, irmão, ó, que ele quer te dar o Espírito Santo. Olha, quem crê em mim, eu vou dar o Espírito Santo como água, mas como rio. Rio é o que? Abundante, caudaloso. E não é gostoso, mas sentir bastante a presença do Espírito Santo? Eu já contei para os irmãos aqui que a gente veio de uma família bastante humilde. E lá na década de 70, irmão, não tinha chuveiro. O banho era de canequinha. E esses dias que fez esses frios de 4 graus, irmão, meu Deus, para tomar banho de canequinha. Vocês lembram disso, né, irmãos? O banho era 2 minutos e olha lá ainda, né? E aquelas crianças mais peralta, ainda molhava só o cabelo e jogava água fora para não escutar o barulho, porque era muito frio. Mas quando veio o chuveiro, irmão, oh, gostoso. A gente não queria sair demais, era, sabe, assim, tem muitos crentes, irmão, que ainda tem o Espírito Santo de canequinha. Mas Deus quer te dar em abundância, irmão. Deus quer te dar o chuveiro, a cachoeira do Espírito. Então Jesus disse, quem crê em mim, aleluia, rios de água viva, você pula, você salta, você adora, você chora, você glorifica, porque o Espírito Santo move em você. Então Jesus disse isso. Agora vê o 39, como é a construção de Jesus. Aí olha, então disse ele do Espírito que havia de receber, os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não tinha dado, não tinha sido glorificado. O 39 que você colocou agora, né? Coloca o 39, por favor.
É o 39. Então, eu quero ver aqui, espera aqui só um minutinho. O 38, Jesus fala dele. E o 7:39, assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão. É isso mesmo. O 39, por que Jesus está dizendo que rios de água viva correrão? Porque ainda não era dado o Espírito, porque Jesus estava com eles. Então Jesus está dizendo que quando viesse esse Espírito, seria como uma fonte, uma cachoeira na tua vida. Então ele tem, queridos, como água. Hoje pede para Jesus: Jesus, derrama a água do Espírito sobre a minha vida. Eu não quero de canequinha não, Jesus. Eu quero em abundância. Me faz lembrar de Ezequiel, quando ele sai do templo, pastor Osmar. Ele vê a visão, primeiro estava na canela. E ele começou, irmão, na canela não serve não. Ele começou a andar, aí veio até a cintura, não estava muito bom. Depois veio até os ombros, não estava bom. Mas de repente, águas que davam, irmão, para ele nadar nela. Eita, água de abundância. Aí Deus disse: Ezequiel, essas são as águas que saram. Quem nos sara é o Espírito Santo. Deus quer te sarar hoje, irmão, seja o que for. Seja o teu corpo, a tua casa, a tua finança, seja o que for na tua vida, o Espírito, como água, ele faz isso. Segunda coisa aqui, segundo o símbolo do Espírito, é o fogo. E o fogo, irmão, é interessante, né? Quais são as propriedades do fogo? Ele amolece ou não amolece? Sim, põe lá a gordura na panela coalhada, lá põe lá para ver se não amolece. O fogo amolece, mas também endurece. Você vê que coisa? Que propriedade? Queridos, o fogo ilumina. Ilumina ou ilumina? O fogo limpa, o fogo purifica e o fogo queima. Então, o que Jesus disse sobre o fogo? Primeiro, irmãos, eu quero falar até sobre símbolos do Espírito Santo, mas é interessante falar uma coisa também, irmãos. Hebreus 12 e 29. Alguém lê para mim, aos Hebreus 12 e 29. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, muitas das vezes a gente fala: Jesus, eu quero fogo. Mas tem que dizer: eu quero fogo do Espírito? Porque fogo também é juízo de Deus. Lá em João 3, quando ele fala que ele queimará a palha, ela é juízo. Então fogo, muitas das vezes Deus trouxe fogo como juízo, mas Deus traz fogo também como que o símbolo do Espírito Santo. Então, nosso Deus é um fogo. Então, às vezes, as pessoas pensam que Deus é tão bom, e é mesmo. Mas eu digo, você pensa que Deus é tão bom que Ele não trabalha com a justiça, mas Deus trabalha com a justiça. A justiça é a base do trono de Deus. Então Deus é boníssimo, mas quando precisa agir, Ele age ou não age? Age, irmãos. Por isso que também o escritor disse: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então nós, como crentes, irmão, muitas das vezes as misericórdias de Deus estão sobre nós. Às vezes erramos, falhamos e somos abençoados, vamos recebendo bênção, e a gente até pensa que está tudo bem, mas às vezes, irmão, não é tantas as bênçãos que mede a nossa bondade ou a nossa comunhão para com Deus. Temos que tomar cuidado, que às vezes Deus, na sua misericórdia, Ele dá umas cordinhas para a gente, vai andando, mas quando Ele puxa a corda, meu irmão, aí é acertar com Ele, o negócio fica difícil, não é mesmo? Mas Deus, irmãos, o Espírito Santo, também Ele é fogo que alegra, mas como Deus também é justo, Ele também é justiça. Aí nós vamos ver aqui, vamos ver Jeremias 23 e 29, eu gosto muito desse versículo. Ainda que o Espírito Santo trabalhava em ocasião especial lá, mas já se falava dele. Jeremias 23 e 29. Porventura, a minha palavra não é como? Não é como? Fogo. Irmão, para a palavra ser como fogo, é só inspirada pelo Espírito Santo. Um político vai falar sobre política nessa palavra. Um leigo espiritual, que eu estou dizendo, não entende, é um jornal. Mas quando você lê, produz mudança em você. Porque a palavra do Senhor, ela é fogo, diz o Senhor. E é como um martelo.
a pedra ou a penha. Irmãos, a palavra do Senhor é mais poderosa, diz o escritor. Ela trabalha na divisão da alma e espírito até a medula. Mas aqui está dizendo que é com um martelo que quebra a pedra. O que Deus está dizendo, irmão? Eu e você, nós oramos por pessoas. Por mais dura que a pessoa diz que não crê, que não dá e que não é, vai orando. Vai orando, porque vai quebrando. E uma pedra, ela não é quebrada com a primeira martelada não, viu? Não é quebrada com a primeira marretada não. Ei, Deus está dando marretada em muitos corações, irmão. E na hora certa vai quebrar, aleluia. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é fogo e na palavra, e a palavra também é como um martelo ou uma marreta que quebra a pedra. Você tem orado por alguém? Deus está trabalhando, acredite, irmão. Irmão, Deus está trabalhando. Pastor, por que o outro quebrou mais cedo? Talvez as marteladas foi maior ou a pedra seja mais fraca, mais sensível. Mas não existe pedra que Deus não quebre. Irmão, estou dizendo agora pelo Espírito Santo, alguém que tem orado, continua orando, não tem, aleluia, não tem pedra que Deus não quebra, e Deus vai agir naquela vida, Deus vai quebrar, aleluia, assim diz a palavra do Senhor. Então o Espírito de Deus aqui, amados, oh, aleluia, como fogo. Lucas 3:16, Lucas capítulo 3 e versículo 16. Aleluia. Respondeu João a todos dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo. Queridos, lá em Atos 2, Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sereis revestidos. E quando eles começaram a orar, a Bíblia fala que viram sobre eles o que? Línguas como de... Essas línguas como de fogo, é labareda. É labareda sobre a cabeça deles, aleluia. Experimenta ficar perto de um crente quando ele é batizado com o Espírito Santo. Irmão, você abraça ele, põe o rosto nele assim, está queimando o rosto dele, que o Espírito Santo é fogo, aleluia. O fogo representa o Espírito Santo. Então, irmãos, além de tudo isso, o fogo também queima ou não queima? E o fogo transforma ou não transforma? Transforma. Pega um pedaço de lenha e põe para queimar. Ele transforma no quê? Cinza, brasa, carvão. O maior transformador é o Espírito Santo. Às vezes nós enganamos, nós achamos que nós conseguimos transformar alguém. Irmão, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Você pode pregar bonito, ter a melhor oratória. Se você não tiver o Espírito Santo, sua pregação é vazia, a minha pregação é vazia. Quem convence, quem faz o homem chorar, quem faz o homem descer do pedestal, é o Espírito Santo. Ele transforma, o fogo transforma, e o fogo também aquece. E Deus, irmão, muitas das vezes precisamos ser aquecidos pelo Espírito Santo. Então o símbolo fogo representa. Outra coisa, mas muito comum, quando a gente fala do fogo, né? É que na nossa vida, quem que não peca? Todos pecam. Paulo fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Outra tradução, destituídos estão da glória de Deus. É verdade isso, irmão. E às vezes, se nós não oramos, a gente não tem o Espírito Santo, os bichinhos querem acumular em nosso coração. É, irmão. Às vezes um crente bom começa a dar lugar, para de orar, começa a modificar, ficar ruim, ficar diferente. Aí precisa orar: Jesus me queima. Aí eu costumo dizer também, irmão, que eu fui interiorano, né? Das queimadas que a gente fazia. Irmão, quando a gente metia fogo lá na mata seca, o que saía de cobra? É priá, é tanto bicho que saía, irmão. É lagartixa, caranguejo, aranha. Quando você é queimado pelo Espírito Santo, irmão,
tudo que não presta sai. Aleluia, tudo que não presta sai, aleluia. Como é que o irmão vai ser transformado? Ele sendo cheio do Espírito Santo. Então, se você quer que o irmão seja mudado, comece a orar por ele. Jesus, enche o teu servo do Espírito Santo. Jesus, enche a tua serva do Espírito Santo. Quando ele for cheio, tudo que não presta vai sair. Levante a sua mão, irmão. Você está aqui porque Jesus te queimou no Espírito. Aleluia! E este fogo, ele arde em nosso coração. Aqueles homens que iam a Emaús disseram para o outro: porventura não ardia o nosso coração? O que eles iam falando no caminho, vocês lembram? A respeito de quem? De Jesus, varão poderoso em obra. Irmão, o crente que vem num culto, que Deus se faz presente, que queima ele, que enche ele do Espírito Santo, ele sai da porta para casa falando da glória de Deus, falando que o culto foi uma bênção, que ele sentiu a presença de Jesus, que ele sentiu um negócio diferente. Se ele sai daqui e começa a conversar coisas comuns aí fora, até falar mal de alguém, ou mal da igreja, é que ele não foi queimado. Quando ele foi queimado, ele vai falando das coisas de Deus, aleluia, que o Espírito Santo faz isso. Porventura não ardia o nosso coração quando ele falava conosco? Porque as coisas de Deus faz arder o teu coração, irmão. Aleluia. Crente precisa arder o coração. Aleluia. Então esse fogo, ele tipifica o Espírito Santo. Aí vamos ver, queridos, também o Espírito Santo como óleo. Lembra que nós vimos Salmo 133? Ó, quão bom e quão suave é como o óleo o quê? Precioso, irmão, esse óleo representa o Espírito Santo. Que óleo precioso? Que era um óleo especial para ungir profeta, para ungir rei. Então o salmista faz alusão a este óleo. Então a nossa união, ó, com bom e com suave, que você vive em união, em comunhão, porque você tem o Espírito Santo como óleo. O Espírito Santo como óleo, irmãos, o óleo também ele serve para curtir. E esse curtir é conserva, serve para conservar. Você quer conservar firme? Seja cheia do Espírito Santo. Você quer conservar essa bênção que você é? Não perca a presença do Espírito Santo. E o óleo também destrava muitas coisas. Sabia que você põe óleo em alguns motores, algumas máquinas para desengripar? Tem cristão engripado, irmão. Meu Deus, tão emperrado. Que precisa alabaço devácia, precisa do óleo de Deus sobre a tua vida, irmão. Tudo vai destravar, tudo vai caminhar, tudo vai melhorar. É a presença do Espírito Santo, aleluia. Esse negócio de crente, pastor, estou desgostoso, estou triste, estou desanimado, quer não sei o quê. Vai orar mais, Deus vai te encher, aleluia. Deus vai derramar óleo sobre a tua vida. Não estou dizendo que você não tem razões para estar triste. Não estou dizendo que você não tem razões para às vezes ficar assim. Mas não vai te ajudar em nada. Se você deixar o óleo descer sobre você, a tristeza vai embora. A angústia vai embora. O emperramento vai embora. Você vai começar a fazer a obra. Você vai ter a alegria de servir a Deus, de cantar, de pregar, de visitar, de orar. Porque o Espírito Santo, como óleo, aleluia, anai decalamassou, alabassou, aleluia. Eclesiastes 9:8. Você lembra que nunca mais fala esse versículo na igreja? Que não fala mais sobre óleo. Em todo tempo, alvo o quê? E nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Irmão, o tempo de ser cheio é todo o tempo, aleluia. Eu vou me encher na vigília, glória a Deus. Eu vou me encher no monte, glória a Deus. Mas tem que encher em todo o tempo, irmão, todo o tempo. Em todo o tempo seja alvo o teu vestido. E nunca falta o óleo do Espírito sobre a tua cabeça, aleluia. Se nós formos lá, Levíticos, capítulo 13, versículo 6, diz assim: e o fogo arderá continuamente, e não
Tem que ter óleo para o fogo arder, aleluia. Tem que ter combustível, aleluia. Irmão, o combustível é o Espírito Santo, aleluia. Ai, decamando vassou, aleluia. Deus pode te dar carro, te dar casa, te dar dinheiro, tudo isso, mas isso vai te abençoar material. Mas a bênção espiritual é o óleo do Espírito sobre a sua vida. Aquele samaritano chegou no homem quase morto, irmãos. O sacerdote foi embora, o levita foi embora, porque nenhum deles tinha óleo. Mas o samaritano tinha óleo. Crente tem que ter óleo, irmão. Óleo que cura a ferida, óleo que unta a ferida do outro. É bom você conversar com um crente cheio do Espírito Santo. Ele fala, você já sente alamando e devassia. Então Deus está dizendo ao Espírito Santo como óleo em todo tempo. Deixa ele descer sobre a sua vida. Aleluia. Alguém lê para mim o Salmo 45, versículo 7. Salmo 45, versículo 7. Aleluia. Vamos ler aqui junto, ó. Tu amas a justiça, não é isso? E odeias a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo. Óleo do que mesmo? Então seja alegre, irmão. Paulo diz, regozijai-vos e regozijai-vos sempre, aleluia, que o óleo de Deus está sobre a sua vida. Eu estou desempregado, mas eu tenho alegria porque eu tenho o Espírito Santo. Eu estou doente, mas eu tenho alegria porque eu tenho o Espírito Santo. Eu estou na prova, mas eu tenho alegria. Deus te ungiu com óleo, óleo de alegria, aleluia, aleluia. Deus te ungiu, irmão, com óleo de alegria. Aleluia, a diferença do crente cheio do Espírito Santo. Irmão, você vai visitar, já fui visitar pessoas enfermas na cama. E a pessoa tão cheia do Espírito Santo, que em vez de eu confortar ele que me confortava. É, irmão, ele que me confortava. Eu falei para os irmãos, época atrás aí, de um irmão nosso, muitos anos atrás, chamado João Crei, ele era cadeirante, irmão. Deus um dia fez um milagre na vida dele, que ele andou, depois sentou de novo. Mas a gente ia lá e, garotão, ô meu irmão, é tão, o mundo sente assim, tão ruim na cadeira. Ele dizia, mas Jesus é o meu conforto. Ele falava em línguas, ele se alegrava. Então aqui o salmista está dizendo que Deus te ungiu com óleo da alegria. Então glorifique a Ele. Seja esse crente alegre, aleluia. Muito é bíblico, Paulo diz, regozijai-vos sempre. E outra vez vos digo, regozijai-vos. Aleluia. Às vezes o inimigo luta para você ficar triste, sabe? Para você blasfemar de Deus. Às vezes o inimigo luta para você ficar com a cabeça caída. Mas Deus está dizendo, levante a cabeça. Ele está derramando óleo sobre a tua cabeça. Aleluia. Querido, o Espírito Santo como orvalho. Salmo 133 e versículo 2. Sabe o que é orvalho? São aqueles respingos que vêm e que molham a planta. Que antes de Noé não havia chuva. Antes da arca era o que? O orvalho. E o orvalho, irmãos, são interessantes, né? Você levanta de manhã, a flor está toda cheia de água e não choveu. O orvalho na vida do crente, irmãos. Até parece o Salmo 1 que diz, é como a árvore plantada junto, que dá seu fruto, e ela é verde. Mesmo na prova ela é verde, mesmo na luta ela é verde. Irmão, você é crente. Mesmo na luta você vai dar fruto, mesmo na prova você vai dar fruto. Você está plantado no ribeiro de água, Espírito Santo como orvalho. Ó, o versículo 2, diz bem assim, é como o óleo precioso sobre a cabeça de Arão, que desce a hora dos seus vestidos. Aí vem o 3, como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre o monte. Interessante. O Monte Hermon, ele tem mais ou menos 2.800 metros de altura, de altitude. Ele não fica perto do Monte Sião. O Monte Sião, onde é o Belém, cidade de Davi, é distante do Monte Hermon.
que o salmista fala? Que é como o orvalho de Hermon e que vai até Sião, que é assim, irmão. Como ele é muito alto, ele cai neve. E durante o ano cria geleira. Aí, de repente, essa geleira começa a derreter e joga água para todo lado. Embora o Monte Sião é distante, mas a água chega até o Monte Sião. Sabe o que Deus está dizendo, irmão? Um crente cheio do Espírito Santo, ele contagia todo mundo. Irmão, crente cheio do Espírito Santo, ele contagia todo mundo. Como também o crente murmurador contagia muita gente. Por isso, sem ficar perto do crente cheio do Espírito Santo, foge do murmurador. Aleluia! Foge do murmurador, que você vai ficar murmurador também. Foge do reclamão, que você vai ficar reclamão também. Mas fica perto daquele que está cheio do óleo, do orvalho de Deus, irmão. Que o orvalho de Deus rega, ele molha, amolece. E você tem que ser assim. Aí vem Moisés e diz assim: goteja a minha doutrina como a chuva, como o orvalho que rega o que molha a relva. Então o Espírito Santo, irmãos, como orvalho, você vai estar sempre untado, sempre refrigerado, sempre, irmãos, nessa calor do dia, sempre molhado, porque o Espírito Santo como orvalho, ele quer fazer isso na minha e na tua vida. Tem alguém cansado aqui? Tem, irmão. Não estou dizendo fisicamente, não. Se fala que não está cansado, não pode ter um outro que não, mas alguém pode estar cansado. Isso é bíblico. Sempre eu digo, não somos super-homem não, tem pessoas que enganam. Ah, pastor, nunca tem tristeza, conversa. Você tem sim. Eu nunca tenho angústia, tem sim. Jesus disse que no mundo tereis o quê? Tribulação. Mas de repente, irmãos, o Espírito Santo vem e muda tudo. Aleluia, a angústia vai embora, a tristeza vai embora, o problema vai embora. E a alegria de Deus invade o nosso ser como orvalho. Aleluia. Para eu terminar aqui, queridos, nós temos aqui, quero falar mais aí de, mas apenas aí, eu gostaria que alguém lesse para mim, só Oséias 14, 5. Oséias 14 e 5. Oséias capítulo 14, verso 5. Oh, glórias. Ele florescerá como o lírio e espalhará as suas raízes como o Líbano. Eu serei para Israel como orvalho e flore. Só quem é regado é que floresce. O Espírito Santo quer te fazer florescer, amados. Se coloque em pé. Eu tenho mais dois símbolos que eu quero falar na terça que vem. Tá? Falamos de 5 hoje. Mas eu gostaria, irmãos, de orar com você. E pedir a você, meu irmão, pelo amor de Deus, busca a presença do Espírito Santo. Irmãos, nós tivemos um culto ali, Leme, o pastor estava lá, Osmar, a irmã Lisete estava, acho que o Cláudio estava também, estava, né? Você estava, né? Em Leme, não? Isso, foi dirigindo para nós. Irmão, Deus batizou 3 com o Espírito Santo lá. Irmão, fazia tanto tempo que eu não via Deus batizar com o Espírito Santo. Irmão, Deus não mudou, o Espírito Santo não mudou. Quem mudou é a gente. Nas suas orações, Senhor, me enche do teu Espírito. Senhor, eu preciso de tudo isso. Às vezes estamos tão preocupados, irmãos, em ter um emprego, em ter uma faculdade, em ter um carro, em ter uma casa. E acaba, irmão, isso não traz alegria para a gente, não. Traz conforto. Alegria quem traz é a presença do Espírito Santo, irmão. Deus quer mudar. Pede, Senhor, me enche. Eu quero pregar com entusiasmo. Eu quero cantar com entusiasmo. Eu quero ser crente com entusiasmo. Eu quero passar na prova com entusiasmo. Eu quero, Senhor, na luta ter entusiasmo. Me enche do Espírito Santo. Deus quer fazer isso com você.